De um livro verdadeiramente desafiante. Por outro lado, agradecer mais uma vez à Associação 25 de Abril, ao Sr. Presidente, ao Coronel Vasco Lourenço, à alma desta casa também, esta oportunidade e reafirmar e admitir e aceitar as palavras do professor Pedro Ferraz de Abreu, de eu ter aceitado um desafio ao aceitar apresentar um livro que a princípio me causou estranheza, isto é, esta não era a área para a qual eu esperava ser convidado, mas entendi que fazia todo o sentido e que faz todo o sentido e que também está na linha daquilo que eu penso, nós discutirmos seriamente a relação entre a ciência e o mundo. Digamos que essa é a relação basilar, é o impulso inicial que permitiu a formação das sociedades humanas e tem permitido e tem balizado todo o percurso histórico. Isto é, desde que o primeiro homem, ou os primeiros homens, ou os primeiros hominídeos lascaram uma pedra para fazer um instrumento, nós a partir daí estamos a fazer ciência a vários níveis. A utilização da tecnologia começou porventura quando se utilizou uma espinha para fazer um anzol. Começou quando se construiu ou se arranjou uma madeira mais dura para fazer um arado e cultivar a terra. E tem sido a utilização e a capacidade de nós utilizarmos o nosso raciocínio para obter novas matérias, novos objetos e para conseguir novas matérias que nos tem levado a ser aquilo que somos hoje. É evidente que há sempre, e este livro traz esta questão, que é uma questão fulcral, que é a responsabilidade social da ciência. As civilizações, elas próprias, definem-se de acordo com as tecnologias que conseguiram desenvolver. E é a partir dessas tecnologias que as civilizações começaram por ter as suas visões do mundo. Isto é, serem capazes de ler as estrelas no universo, serem capazes de entender ou de perceber qual era a relação entre a matéria e o espírito. Nós vivemos hoje numa sociedade em que a tecnologia nos parece qualquer coisa de natural, de assumido. Mas não é. E a utilização da tecnologia nunca é politicamente neutra. Há uma história, um pequeno pensamento de uns vizinhos nossos, os árabes, que quando tiveram o primeiro contacto com as grandes invasões dos cristãos, mais ou menos pelo Médio Oriente, entenderam que os cristãos eram uns selvagens porque cortavam a crina dos cavalos e o pão com o mesmo instrumento. Isto é a utilização dos instrumentos que também nos distingue em termos de civilização. Mas eu gostaria de começar um pouco mais adiante neste livro fascinante, que é, mais adiante, ou logo pela capa, que é Por um Mundo Novo a Sério. Este título, se é por um mundo novo, quer dizer que é um mundo velho. E se é a sério, quer dizer que nós temos vindo a ser enganados durante muito tempo. O mundo
velho, que é também aqui referido, é um mundo que entrou num beco de moeda que não me interessa saber quem é que faz as leis. Esta é a questão. E é por isso que o sistema financeiro mundial é dominado pela família Rothschild e pela família Rockefeller. O Banco Mundial, que é a Reserva Federal dos Estados Unidos, autorizou o FED, a Reserva Federal, a emitir moeda para os Estados Unidos, e não foi assim há tantos anos como isso, foi em 1913, a emitir moeda sem pagamento de juros. É evidente que toda a outra moeda que entra no circuito financeiro mundial paga juros. Esta moeda não tem, como eu referi, nenhuma base material, não tem já nenhuma referência ao ouro, não tem referência a nada. Tem apenas referência aos jogos de poder que se fazem e daí que as bolsas tenham variações aleatórias e que nós compreendemos muito mal. De maneira que esta se nós, eu tinha aqui a lista dos bancos, isto é, dos bancos privados que constituem a sociedade da Reserva Federal Americana. É uma sociedade fechada, isto é, não está sequer cotada na Bolsa. E é uma sociedade, a Reserva Federal Americana, que tem os mesmos bancos com sede nos Estados Unidos, em Londres, em Amsterdão, em Paris, em Berlim. E daí que nós possamos perceber as alianças entre estes países e os Estados Unidos para todas as guerras que eles fazem no mundo. Isto é, a guerra é um negócio e estes bancos são os financiadores desse negócio. E é por isso que há alianças que nos parecem espúrias entre o primeiro-ministro inglês e o presidente francês, entre o presidente francês e a senhora alemã, ou o chanceler alemão, entre o chanceler alemão e o presidente Biden. Portanto, tudo isto faz parte da mesma teia e daí que os resultados das políticas, as políticas do concreto, as ações do tal Ocidente alargado, sejam aquelas que são e sejam independentes do voto dos cidadãos. É esta a questão que nós todos devemos pensar. E este livro ajuda-nos a pensar no que está por detrás de um sistema que é um sistema conhecido, isto é, sabem-se e conhecem-se todos os mecanismos que fazem movimentar este mundo. Qual é a arma que nos permite estar sempre diante de um pelotão de fuzilamento, que é a situação dos cidadãos no mundo? Nós estamos perante um pelotão de fuzilamento permanente e daí que tenhamos que estar calados e bem comportados. A arma que está diante de nós e que nos assassina é a comunicação social, a manipulação. É dizerem-nos que a verdade é aquilo e se tu não tiveres a ver aquela verdade, estás errado. Isto é, a sociedade em que nós vivemos é a sociedade da gruta do Platão, em que nós estamos no interior de uma gruta, só ouvimos o eco das vozes e só vemos as sombras daquilo que nos é mostrado. E é esta a sociedade em que vivemos. Daí que a ciência seja decisiva para a alteração e para a alternativa. Julgo que terá sido o Galileu e o Nicolau Copérnico que, quando apresentaram a verdade ou a realidade, porque a verdade também é sempre mais ou menos circunstancial, mas quando afirmaram que era a Terra que andava à volta do Sol e foram condenados por isso,
o Nicolau Copérnico disse qualquer coisa deste género. A ciência depende da realidade, não depende da autoridade. E, portanto, a ciência tem este poder, que é o poder da demonstração. Daí que os cientistas sejam normalmente arredados da comunicação. E daí que o caso, a leitura mais conhecida é o caso do grupo de cientistas que desenvolveu a arma nuclear, a bomba atómica. Até parece que às vezes têm receio de falar desses tempos. O regime, quando eu soube que havia uma lei de reforma para contar tempo de clandestinidade, disseram, não, mas caramba, então ao menos não tenho uma reforma miserável pelos percursos. Sou um fenómeno chamado catedrático precário. Meus caros amigos, a nova proletarização, durante 13 anos, catedrático confinado, precário, a 50%, que eu costumava dizer, isto é como dizer uma mulher grávida que ela está 50% grávida, uma pessoa está a trabalhar a 150%, mas recebe 50%, como por aí fora. E no fim disto tudo, qual é o sentido que faz, portanto, essa experiência de luta? Bem, essa experiência eu vejo quando, por exemplo, eu encontro jovens, hoje, que não deixam cair a agenda que está pela frente. E quando muita gente que nós vemos a ser atraída pelos chamados iliberais, eu chamo de iliberais à iniciativa liberal, portanto, os iliberais disfarçados de liberais, e às vezes mesmo até pelos Chegas e Companhia Limitada, mais responsabilidade eu sinto para que da nossa geração a gente passe um pouco, pelo menos, daquilo que nós fizemos. E o pouco que nós fizemos foi assim, eu comecei a minha atividade revolucionária porque, como eu narro no livro, porque eu era apaixonado pela física, como tive a sorte de ter um professor fantástico, Rômulo Carvalho, um judeão, poeta, e que me permitiu a mim e um grupo de amigos e colegas criar um clube de física, dar aulas sobre a teoria da relatividade com 15 anos, a presunção era pouca, e ser o diretor de uma primeira revista científica do Liceu Normal Pedro Nunes, chamado O Prisma, e que foi proibido logo a seguir, só teve um número. E o meu artigo não era revolucionário, desculpem lá, era sobre a definição atómica do metro. E, portanto, eu não consegui perceber porque é que aquilo. O que é que me revoltou? Revoltou-me quando o Rômulo de Carvalho me fechou numa sala e disse: eu tenho uma coisa para te dizer, mas que não podes repetir a ninguém. Ok. O reitor proibiu o teu clube e vais ter que devolver as chaves das aulas e proibiu a revista, mas não é isso que não podes repetir, porque isso vai toda a gente saber amanhã. O que tu não podes repetir a ninguém é que eu estou do vosso lado e acho que o que o reitor está a fazer é de facto muito triste, uma porcaria. Isso é que não podes repetir a ninguém. E foi isso que me levou para a Revolução. Não foi a proibição sequer. Foi como é que é possível um homem da estatura do Rômulo de Carvalho, do Gedeão, todos nós respeitávamos, ele tinha uma estatura muito acima sequer do liceu, como é que era possível ele ter medo de um cretino? Porque, para mim, o reitor só podia ser um cretino. Como é que nós éramos alunos do quadro de honra, estávamos a fazer ciência, para que é que proibia aquilo? E essa revolta, que me conduziu à politização, conduziu-me a aprender a arma da teoria, a importância da teoria que fomos obrigados a fazer, faz com que eu hoje me sinta triste quando vejo, por exemplo, acabei de ver, receber até um camarada aqui da Associação 25 de Abril, do Major-General Carlos Branco, que teve uma intervenção magnífica agora no MIT, lá, que para mim é também um grande cientista, portanto, da sua área de estratégia, em que ele me chama a atenção para mais um episódio em que a esquerda está engajada numa luta terrível na qual há um hispânico cubano que está a ser acusado de atacar uma jovem estudante negra porque se pôs entre ela e pessoas numa luta. Enfim, isto é um caso entre 40 mil, mas em que as pessoas neste instante se dividem, não é pelos factos, não é pelo que aconteceu, não é pelo inquérito. É a comunidade hispânica, a tribo está ao lado hispânico, a comunidade negra está ao lado negro. E isto não é esquerda, meus amigos. Isto é perigosíssimo. É a tal questão do universalismo, é a tal questão, portanto, de que nós estamos a perder-se conta da história, do que é que nós fizemos como esquerda.
Quando nós lutámos, nós sentimos isolados, mas nós tínhamos a Carta dos Direitos Humanos, nós sabíamos que estávamos do lado certo da história, porque os nossos valores eram mais altos do que apenas o problema só aqui em Portugal. E nós aprendemos uma coisa importantíssima na luta nessa altura. Eu fui obrigado à clandestinidade e a sofrimento atroz de 2 anos, para quem me conhece, eu sou um animal social, fiquei isolado na autoprisão durante 2 anos. Porquê? Porque procurei liderar uma luta contra a rebeldia do assassínio de um estudante de uma organização que dizia cobres ilegais da minha, que era o MRPP. E a minha organização era considerada altamente rival, insultada, éramos os neo-revisionistas, e sei lá mais o que por aí fora. E a primeira ameaça à minha liberdade e do meu pai foi tentar salvar José Lamego, com um tiro na perna, porque na altura os líderes do MRPP e do PCP estavam a discutir uns com os outros e ninguém se preocupou em procurar salvá-lo da prisão. E o José Lamego, hoje em dia, relembra disso. São estes valores. A solidariedade começa quando nós lutamos pelo outro, não é pela nossa tribo. Essa é uma das grandes mensagens que eu procuro passar no livro com exemplos concretos. E depois a ciência é necessária, porque é a ciência um instrumento que a humanidade construiu para perceber melhor a realidade. E eu